Eu não tô no Zap, eu tô no TikTok. Eu estava no TikTok. Mas de qualquer forma você estava em algum canto. Estava, né? Não vai estar mais. Bom, em história, nós havíamos parado naquela correção daquela atividade da página 147, né? A gente corrigiu, e nós vamos começar aqui o capítulo 8 falando sobre os reinos africanos, certo? Página 148, reinos africanos. Professor, agora Vamos nós lá. vamos reler o texto e fazer a correção. A gente já fez. Correção do que, meu querido? Das páginas 148 e 149. O senhor passou essa atividade pra gente há uns dias. Semana passada. Taimon? Lembra, professor, que tem uma atividade aqui. Tem esse pequeno texto sobre os reinos africanos. E tem uma questão na 148 e duas na 149. O senhor Essas passou pra mesmas. gente. Foi. O professor já explicou esse texto e a gente fez essa questão. Vamos corrigir. Tem uma atividade, né? No caso, essa atividade aí. Foi passada dia 8, né? A data de entrega era ontem. E 5 pessoas entregaram, né? Bem menos do que eu esperava. Eu mandei. Então vamos lá. Primeira questão. Baseando-se nas teorias estruturalista e funcionalista, para se compreender melhor um vestígio material, escolha, aliás, um objeto na sua casa e nossa, me confundi aqui. E descreva para que ele é utilizado e quem o usa. Posso dizer, professor? Pode. É uma coisa bem simples aqui na resposta. Colher. Colher. Constituída de metal e plástico, utilizada tanto como tecido de cozinha, tanto como é usado para a nossa refeição. E quem o usa? Você colocou? Embora a gente saiba quem usa, né? Coloque também, Não. tá bom? Professor, posso falar a minha? Pode sim. Eu botei assim, a TV é utilizada para assistir filmes, desenhos e séries, e quem usa é eu, minha avó, minha mãe, entre outros. Tá correto, professor? Tá correto, tá correto. Mais alguém? Eu, professor, Pode falar. panelas, minha mãe usa. Elas feitas para cozinhar. Bom, o principal aqui, pessoal, é que vocês entendam o seguinte, para quem não fez. É que um objeto, a partir do momento em que ele é utilizado, né? Ele se torna um vestígio material, certo? Você entenda que tudo aquilo que você usa no seu dia a dia é um vestígio material, né, dos seus hábitos, dos seus gostos, da sua cultura, até mesmo da sua cultura, né? O tipo de roupa que a gente usa é um vestígio material da nossa cultura, certo? Tudo isso é característica dos vestígios materiais, tá bem? Isso eu acabei de completar. Geralmente usada por nós e pela nossa mãe. Uhum. Segunda questão, basicamente já respondendo, né? O que é um vestígio material? Posso dizer a minha? Uhum. Qualquer coisa física, como restos de fogueira, peças de cerâmica, pedra, ossos ou metal, que tenham pertencido a um grupo cultural humano, é conhecido como vestígio material. Aqui, qualquer objeto físico como metais, pedras, restos de ossos, peças de cerâmica, entre outros objetos pertencentes a antigas civilizações.
Vamos lá. Por que os ossos são vestígios materiais? Ou melhor, como é que eu classifico um osso como vestígio material? Não está errado não, tá? Osso é vestígio material mesmo, mas em que sentido? Sei lá, professor. Vamos lá, estamos Porque falando da... porque ele é um vestígio, um osso de, dos nossos familiares antepassados? Estamos chegando quase lá. Como é que os homens, deixa eu ver aqui, das civilizações bem antigas usavam os ossos? Não sei, não me lembro mais. Não lembro dos filmes dos Homens das Cavernas? Eu assisti um filme só que era infantil, só que aí eles botavam uns lá, botava como um enfeite de cabelo, botava dentro do nariz, seria como era. Uhum. Eu já vi um filme sobre as cavernas, mas também era infantil, era uma comédia, Os Crudes. Pronto, mas ali também tem. Como é que eles usavam os ossos ali? Vamos Também lá, faz deixa eu... tempo que eu assisti. Pronto, pois vamos lá. Prestem atenção. Para ser um vestígio humano, né? Aliás, desculpe, um vestígio material de uma cultura ou de uma civilização, também tem de haver o seguinte: esse material deve ter sido fabricado, ou no caso de pedras e ossos, deve ter havido intervenção humana sobre esse material. Por exemplo, lembram que a gente, no caso, vocês não viram isso comigo, mas eu corrigi essa atividade do outro professor, sobre a idade da pedra polida, né? Aquela idade, aquele tempo geológico, aliás, onde os nossos ancestrais usavam as pedras para fabricar armas, para caçar, né? Eles poliam as pedras a fim de que deixasse elas com um fio de corte, simulando mesmo como se fosse uma faca, né? A pedra original não era daquele jeito, mas o homem foi lá e promoveu essa intervenção, né? Botou o seu dedinho lá nesse material e transformou esse material. Intervenção aqui é no sentido de transformação, certo? Então, Então ele deveria passar. só concluir aqui, tá? Rapidinho, que é para não perder meu raciocínio. Então, houve a intervenção humana, agora sim, ele é um vestígio material de uma cultura, de uma civilização, certo? No caso dos ossos aqui, como a Maiane bem falou, nos filmes a gente pode notar, e isso é cultural mesmo, aliás, isso é histórico, o homem utilizava os ossos para enfeitar os cabelos, para furar o nariz, furava partes do corpo, até mesmo como uma demonstração de força daquela tribo, né, de resistência. Aquela tribo só tem gente valente. O menino nasceu, já estão furando o nariz dele, furando as orelhas, botando um monte de coisa, né? Essa intervenção com esses materiais, que osso não foi criado pelo homem, né? Mas tem a intervenção do homem, agora sim. Os ossos a gente pode classificar como vestígio material também. E no caso dos ossos grandes, né, dos animais de grande porte, também foram usados como armas, né, armas resistentes também, armas perfurantes nas batalhas, né, entre tribos. Então, aqui eu tenho um exemplo das pedras que poderiam, né, ter sido colocadas também. Não, peraí. A uma pessoal. Eu tô falando da 2 aqui, tá bom? Na 2, as pedras que poderiam ter sido colocadas como vestígio material, e como vocês dois, né, citaram os ossos, eu pedi só que vocês dissessem em que situação eu qualifico um osso como vestígio material. É nesse sentido, tá certo? Já que não teve a invenção humana, não foi fabricado pelo homem, tem que haver pelo menos a intervenção, já que a gente viu na questão passada que um vestígio material deve ser aquele objeto utilizado no dia a dia, né? Entenderam, né? Certo. E professor, eu mantive a minha resposta e complementei. E devem ter sofrido intervenção humana. Pronto. Resumindo, né? Terceira questão. Imagine-se um arqueólogo.
você se depara com uma escavação que revela a existência de uma antiga casa. Escolha uma das partes dessa escavação e aplique sua compreensão do estruturalismo e funcionalismo para interpretar seus achados. Posso falar, professor? Com certeza está errado, mas tá bom. Não, pode falar. Que tá errado o Eu quê? Pode botei falar. a cozinha. O estruturalismo é a parte que está montada e o funcionalismo é o que serve para preparar o alimento. Tá certo, não? Tá errado. Pode repetir, Maiane, por gentileza? Sim. A cozinha, o estruturalismo, agora enganchou a palavra, é a parte que está montada. O funcionalismo é a parte que serve para preparar o alimento. Tá errado. Hum, tá correto, tá correto, tá correto. Professor, posso dizer a minha? Essa aqui eu não Pode sim. entendi muito bem, aí talvez eu possa ter errado também. Ao entrar na casa, nos deparamos com pedaços de cerâmica quebrados do piso. Eram espessos e tinham uma textura áspera. Pensei que poderiam ser úteis para entender o passado daquela civilização, por isso os levei comigo. Você pode repetir, ô Taigo, que no final cortou um pouquinho? Aqui. Ao entrar na casa, nos deparamos com pedaços de cerâmica quebrados do piso. Eram espessos e tinham uma textura áspera. Pensei que poderiam ser úteis para entender o passado daquela civilização, por isso os levei comigo. Tá correto também, tá correto também. Bom, atividade corrigida. Vamos avançar, né? A África antiga, as primeiras civilizações. Antes de mais nada, é aquilo que eu já falei para vocês, tá bom? Pode desligar essa câmera aqui da outra sala. Pode ler sim, Clarissa. Ah, não, lê o texto. Deixa que eu leio, tá bem? Que eu vou contextualizando aqui outras coisas. Para a gente não ficar nesse negócio de interrompe. Tá bem? Bom, como eu ia dizendo, aliás, como eu ia lembrando, né? As primeiras civilizações, os primeiros vestígios da humanidade que se tem conhecimento estão na África, certo? Foram achados na África. Então, a humanidade, até onde se sabe, do ponto de vista da evolução, surgiu, certo? O Homo sapiens, como nós conhecemos hoje, surgiu no continente africano, certo? Surgiu na África, e as sociedades, com seus movimentos migratórios, foram se modificando, e o próprio homem foi modificando também suas estruturas genéticas, né? A gente tem conhecimento de que a gente modifica a nossa estrutura genética, como, por exemplo, deixe-me ver aqui, uma doença pode mudar o nosso DNA, né? E mudar a nossa estrutura genética, mudar a cor do cabelo, a cor da pele, e isso vai se alterando mais ainda nas próximas linhagens, né? De pai para filho e por aí vai. Como é o exemplo, né? Por exemplo, do fruto dos filhos, aliás, de portugueses e africanos no período da escravidão, né? Os brancos com negros. A gente tem o que nós chamaríamos hoje de moreno, embora alguns não gostem dessa denominação de moreno. Pior ainda, mulato, tá bom? Nunca usem o termo mulato, porque é bastante ofensivo. Só para contextualizar, o homem surgiu na África, tá certo? O historiador senegalês Cheikh Anta Diop afirmou que a África tem uma posição pioneira no surgimento das civilizações. Por sinal, Cheikh Diop é um dos maiores estudiosos da cultura, das civilizações, aliás, e principalmente da cultura africana. Cheikh Diop tem trabalhos
importantíssimos apresentados em várias universidades no mundo afora. Então, o historiador senegalês Cheikh Anta Diop afirmou que a África tem uma posição pioneira no surgimento das civilizações. Entretanto, há um longo período conhecido como os séculos obscuros. Com duração incerta, seu estudo é dificultado pelo fato de que grande parte das informações sobre os grupos humanos era transmitida oralmente. O que sabemos sobre esses séculos obscuros é proveniente dos estudos e hipóteses tomados a partir dos vestígios materiais e dos restos humanos. Ao passo que os grupos humanos trocam a caça e coleta por atividades que exigem maior sedentarismo, a quantidade de informações disponíveis torna-se maior. A Revolução Neolítica também teve um papel fundamental nesse contexto, permitindo aos grupos humanos o desenvolvimento da agricultura e pecuária, o que levou as sociedades a se estabelecerem em diversos pontos do continente africano. Um bom exemplo desse processo é a civilização egípcia, que usou as cheias regulares do rio Nilo para o cultivo em suas margens. Então, aqui, novamente, né, muito diferente daquilo que o cinema nos apresenta, daquilo que a Rede Record nos apresenta, com aquelas novelinhas que eles produzem, nada contra, tá? A civilização egípcia era, sim, negra, tá certo? Não tinha aquele pessoal dos olhos azuis, de pele caucasiana, pele branca. A civilização egípcia, desde os escravos até os seus reis, que no caso eram os faraós, eram, sim, totalmente de pele negra, tá certo? Então, quando você... Isso aqui não é papinho furado do professor, não, tá? Isso aqui é história, tem trabalhos, inúmeros trabalhos de grandes historiadores e antropólogos pelo mundo inteiro afirmando isso, tá certo? Então, não é o roteirista da novela que você deve, não é bem no roteirista da novela que você deve acreditar. Se tem professores, historiadores, antropólogos, um montão de estudiosos dizendo o contrário, tá certo? Na dúvida, vá por quem estudou mais. Pelo menos nesse caso aqui, sem querer ser arrogante, sem querer ser hipócrita. Mas nesse caso aqui, vá por quem estudou mais que dá certo. Assim como o Nilo, haviam outros ecossistemas favoráveis espalhados pela África, o que permitiu o desenvolvimento de culturas como o sorgo e milho na África Ocidental e Oriental, o café na África Central, trigo e oliveiras na África do Norte. Claro, só para salientar outra coisa importante também, já que muito se fala sobre continente africano, né? Muito se fala sobre África, né? Vamos lembrar que a África é um continente, certo? Assim como a América do Sul é um continente também. Isso parece óbvio, mas tem-se ainda um preconceito, né? Quando a gente fala África, a primeira coisa que a maioria das pessoas lembra é das crianças da barriga, que a gente chama que não será de barriga quebrada, né? A barriga inchada e um monte de gente passando fome. Não é bem assim, né? Tem pobreza, assim como tem em outros continentes. Talvez tem mais pobreza do que na maioria dos continentes, mas também tem lá o seu desenvolvimento, né? Tem países muito desenvolvidos, como, por exemplo, deixe-me ver, a África do Sul, que no ano de 2010 sediou a Copa do Mundo. Então, vamos com calma. Quando falarmos de África, temos uma cultura enorme para ser lembrada, certo? Temos uma história gigantesca, a maior parte da história da humanidade se encontra na África. Então, procure lembrar de outra coisa quando falarem de África para vocês, tá certo? Continuando.
Tem alguém falando? Página 149. O etnobotânico francês Roland Porteres, francês é isso, Roland Porteres, chama esses lugares de berços agrícolas primários. Além desses berços, a África também teve contribuições de plantas trazidas de outros continentes, como a bananeira e o inhame, de origem asiática, e os animais, como caprinos do Oriente Médio. Só para vocês saberem, a banana era uma fruta, né? Que até Pedro Álvares Cabral chegar no Brasil, e Pero Vaz de Caminha, não, o nome pode ser engraçado, mas o nome da pessoa é esse mesmo, tá? Pero A gente conhece ele. Vaz de Caminha. Quando ele veio junto com Pedro Álvares Cabral aqui e mandou uma carta para o imperador português, contando como era o achado das novas terras. E dentre as várias descrições das coisas que ele pôs nessa carta, ele disse que a banana era como se fosse um pepino amarelo com manchas pretas. Isso está na carta dele. Dando a entender que a banana ainda não era uma realidade no continente europeu como um todo. Portugal ainda não havia conhecido a banana. E, claro, ele deu descrições terríveis sobre as pessoas que ele encontrou aqui. No caso, sobre os índios. A Idade dos Metais. A civilização Nok. Eu deixei de ler alguma coisa? Não. Outro salto para as civilizações africanas foi a capacidade de trabalhar com metais, em especial o ferro. Os sítios arqueológicos sugerem que o ferro percorreu vários caminhos em solo africano. Tradicionalmente, a via de acesso considerada mais antiga foi pelo Egito. Foi graças aos hititas, povo que formou vasto império nos atuais Líbano, Turquia e Síria, e ao seu contato com os egípcios que as primeiras peças de ferro chegaram à África. Além dos hititas, os cartagineses da antiga colônia fenícia de Cartago, situada na atual Tunísia, também difundiram o uso militar e comércio do ferro. Aqui a gente já nota o grande salto da humanidade, né? Que não mais usava materiais rústicos nas práticas militares, né? Como pedra, como osso, né? Já havia o domínio do ferro, então, que era um material mais resistente e mais eficaz do ponto de vista militar. Então, o ferro passou a ser amplamente utilizado por essas civilizações. Eu acho que tem uma pergunta aqui. Hititas, Clarissa, era o nome da população que vivia no Império das terras que hoje são 3 países, né? Eu acho que o livro falou que é Turquia, Líbano e Síria, tá bem? Eles eram os hititas. Era um povo indo-europeu, certo? E fundaram o império na Anatólia Central, tá bem? Mais precisamente, a Anatólia é a atual Turquia, tá certo? Não necessariamente vai ser o mais importante daqui, mas também era próximo da Mesopotâmia, né? E dessa maneira, eles estenderam seus domínios até a Síria e chegaram até a dominar a Babilônia. Um império bem poderoso, né? Eu acho que o livro fala isso, vasto império nos atuais Líbano, Turquia e Síria. Esses eram os hititas, tá bem?
Isso começou no segundo milênio antes de Cristo, 2000 anos antes de Cristo, ou seja, 1000 anos depois da formação do povo da Fenícia. E quase 4000 anos depois da formação do Império Persa. Muita coisa, né? No Planalto de Jos, na Nigéria, existiu uma civilização anterior aos hititas e cartagineses, que já tinha técnicas de metalúrgica em ferro. A cultura Nok desenvolveu-se por volta de 1000 a.C., até o ano de 500 depois de Cristo. Embora haja artefatos datados de 1500 antes de Cristo em terracota. Técnica de trabalho manual em argila. A terracota passa por um lento cozimento para maior durabilidade. O uso paralelo de ferramentas em pedra polida sugere que a civilização Nok foi uma comunidade sedentária, hipótese reforçada por provas arqueológicas de cultivo de inhame em um sistema agroflorestal. Vendo? Olha só. Então, aqui nós temos uma civilização que chegou a utilizar duplamente, né, a pedra polida e o ferro, certo? Ela usou tantas técnicas primitivas quanto as mais. Só um minutinho, Taimon. O teu microfone fatiou a tua fala. Repete, por favor. Quer dizer que eles usavam, essa civilização Nok, eles utilizavam tantas técnicas primitivas, tanto as técnicas mais atuais, né, como o ferro. Isso. Eu quis dizer o seguinte, eles são antigos o bastante para terem usado a pedra polida e foi se desenvolvendo essa civilização e passaram a desenvolver tecnologias, né, técnicas de metalúrgica, de trabalho com ferro, com minério. Aí sim, eu estou querendo dizer que eles chegaram a usar na sua antiguidade a pedra polida e passando por bastante evolução e por bastante tempo, chegaram a usar até mesmo ferro, certo? É uma civilização de longa duração. Como, por exemplo, o Brasil, a gente só tem, a princípio, né, 500 anos. Né? Então, a gente tem bem pouquinho tempo de idade, vamos dizer assim. Somos um país bem... eu poderia dizer que a gente é um bebê ainda. Já que temos essas ocupações aqui em outras civilizações, olha só, os persas, 6.000 antes de Cristo, né? Somando com os 2020 anos aqui, 8.020 anos de civilização, né? Se eles tivessem perdurado, então, foi uma civilização que durou, embora não durou esses 8.000 anos, mas uma civilização bem antiga, né? Agora, as civilizações africanas têm, sei lá, 10.000 anos, né, de duração, algumas que restam de uns períodos antigos para cá, né? Porque se a gente for contar do período Cenozoico para cá, do Homo sapiens, né? Do período Cenozoico para cá, a gente vai ter 70.000 anos, né? Há muito tempo. Eu só estou querendo dizer isso, né? Voltando aqui para o livro, que eles são antigos o bastante para terem usado a pedra polida e evoluídos o suficiente para terem usado o ferro, tá bem? Aqui. Ah, sim. Antes da gente passar para a próxima página, o mapa que mostra só o poderio não, desculpem, a dimensão territorial, a extensão territorial, né, do Império Nok, no continente africano. Agora sim, página 151, tá bem? Todo mundo está acompanhando, todo mundo está entendendo, né? Só 500 anos, Clarissa, que eu digo
do Brasil como nós conhecemos, né? Porque tem bem mais tempo, né, que os índios estavam aqui, certo? Todo mundo está acompanhando, né? Ou tá calado? Só para a termo de curiosidade, né? Porque esse livro, ter falado do Sheikh Anta Diop, me lembrou de um trabalho que eu mesmo havia feito, né, na faculdade, sobre a ocupação das Américas, né? E eu, pelo que eu me recordo, e eu tenho certeza que eu estou correto, a América, ela tem 11.500 anos de ocupação, certo? Contando com as civilizações antigas até hoje em dia. Contando com o primeiro homem que pôs os pés aqui, tá certo? Vieram da Sibéria, aliás, passaram pela região que hoje nós conhecemos como Estreito de Bering, que passa pela liga a Sibéria e o Alasca, né? Basicamente vindos da Ásia para o Brasil. Aliás, desculpem, da Ásia para as Américas. É por isso, pessoal, que nós temos. Já pararam para pensar nos traços asiáticos dos índios, que são, né, foram as primeiras populações a estarem aqui nas Américas, desde a América do Norte até a América do Sul? Quem estava aqui por primeiro eram os índios, né? Isso aí vocês vão ter que concordar. Agora vamos refletir aqui. Os índios, eles têm aqueles olhinhos puxados, né? Tem aquelas feições que lembram os asiáticos, né? Tem o cabelo liso. Olha só que interessante. Mas não tem a pele tão clara como a dos asiáticos, né? Aqui o sol castiga um pouco mais do que naquelas regiões, né? Então, teve essas alterações genéticas, mas os índios, nós podemos dizer que os índios, incluindo os índios brasileiros, têm essa linhagem asiática, tá certo? Inclusive os traços de ainda hoje dizem isso, tá certo? São mais de 11.500 anos de ocupação, certo? Agora com o professor falando faz sentido, né? Vocês entenderam, né, essa curiosidade? Já que o livro não vai falar isso. Não, eu não entendi muito bem, professor. Pronto, eu estou querendo dizer o seguinte, Maiane. A população indígena, ela não surgiu aqui no Brasil do nada, né? Pessoas tiveram de vir para cá. Eu estou dizendo o seguinte, que há 11.500 anos atrás, tá certo? Há uma teoria desenvolvida por um arqueólogo, tá certo? No sítio de Clovis, o nome desse sítio arqueológico, que fala sobre a ocupação das Américas, tá certo? No momento de diminuição do mar, que aconteceu 11.500 anos atrás, permitiu a imersão de uma faixa, né, que ligaria a Sibéria ao Alasca, tá certo? O mar baixou e houve uma faixa de terra que surgiu, ligando a Sibéria ao Alasca, tá certo? Ali, passando pelo Estreito de Bering, que é como nós chamaremos essa região, pessoas fizeram um movimento migratório, tá certo? A gente está na página 151, certo? A gente vai passar por essa página agora. Pessoas fizeram um movimento migratório, consequentemente, um movimento de ocupação da região à frente, que no caso foram as Américas. Essas pessoas eram pessoas indígenas. Eu estou dizendo que os índios foram as primeiras pessoas a ocuparem as Américas, a colocarem o pé na América, do Norte, Central e do Sul, né? Temos uma população indígena estadunidense, uma população indígena mexicana,
uma população indígena brasileira. E já estou dizendo o seguinte, que nós podemos fazer uma comparação com os traços faciais dos índios, e eu estou falando dos índios brasileiros mesmo, com os traços faciais dos asiáticos, né? Os dois têm cabelo liso, os dois, a maioria dos índios, vocês vão ter que concordar, tem o olhinho puxado, tem aquelas, essa parte aqui, ó, são as maçãs do rosto, tá? Tem aquelas maçãs do rosto um pouquinho mais elevadas, tipo aqueles cantores lá do BTS. Eu estou dizendo que eles têm traços faciais bem parecidos, o que serve de base, né, o que corrobora, serve de base para esse estudo, tá certo? Necessariamente é isso que eu estou falando. Curiosamente, não foram as peças em metalurgia. Nossa Senhora, eu não acredito que a gente já vai acabar essa aula, não. Professor, quer dizer que a mãe, quer dizer que então quer dizer que os índios, essa teoria afirma que como os índios têm essas expressões faciais parecidas com a de asiáticos, países da Ásia, quer dizer que eles migraram para o Brasil, né? Passando pelo Estreito de Bering, é por causa disso que eles têm essas expressões faciais parecidas, porque eles... Descendem dos asiáticos. Descendem de uma população asiática. Certo, É por obrigado. causa disso. Essa é a principal teoria do povoamento das Américas, tá certo? E a gente tem ainda investigações científicas de períodos de 50 mil anos atrás, 35 mil anos atrás, certo? Mas aqui essa teoria do Estreito de Bering fala de 11.500 até 12 mil anos atrás, tá certo? Só lembrando, o mar que baixou, né? O oceano, aliás, foi o Oceano Glacial Ártico, tá certo? Que permitiu a migração do homem pré-histórico asiático para as Américas. Aí você olha agora para um asiático e você vai ver a semelhança facial com um índio. Bem, vamos concordar que é verdade, né? Curiosamente, não foram as peças em metalurgia os primeiros achados arqueológicos sobre a cultura Nok. Em 1928, durante os trabalhos de escavação de uma mina de estanho próximo à vila de Nok, na Nigéria, trabalhadores encontraram uma cabeça em terracota de uma cultura desconhecida. A partir dessa peça, começaram as pesquisas em busca de mais objetos. Só essa leitura aqui eu acabo a aula. E, após diversas campanhas arqueológicas, vários achados da cultura Nok tornaram-se conhecidos. Infelizmente, há uma questão sem resposta. Por que o povo Nok desapareceu? A teoria mais aceita diz que a grande quantidade de madeira queimada para a confecção das peças de ferro tenha causado um desequilíbrio ambiental, que acabou por prejudicar as colheitas e levou a civilização em colapso. Esse tipo de teoria também explica o desaparecimento do homem primitivo aqui de grande parte das Américas, certo? Do povo de Luzia. Mas eu acredito que eu posso falar isso para vocês em outra aula. Só eu pedir para o Roberto parar essa aula aqui, porque como eu estou nas duas, ele pode se confundir. Bom, enquanto isso, gostaram da leitura, pessoal? Acharam interessante? Gostamos. Sim, professor, a gente aprendeu várias coisas.